Vamos lá. Gênesis capítulo 3, né? Vamos falar sobre a semente da serpente. Quem é a semente da serpente? Vê se a gente dá uma pincelada aqui nesses 20 minutos. Capítulo 3 de Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre quem? Quem é esse ti? A serpente, viu? Preste atenção, ó, porque as pessoas acham que isso aqui é heresia, não sei o quê. Não, é Bíblia. Vê? E porém inimizade entre a tua, que é a semente da serpente, e a sua, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o... Pronto. Então, a semente da serpente. Aí vem a pergunta, onde está a semente da serpente? Porque nós sabemos que a serpente foi transformada, vê? E virou outra coisa, né? E antes ela falava, ela era um ser ereto, ela era astuta, ela era sabida, ela sabia mentir, vê? Ela sabia falar, ela conversou com Eva. Não era um bicho feioso que Eva, quando conversou com ela, nem se assustou. Fala, tu fala. Não, ela sabia que ela falava. Vê? Não, em modo algum, Eva tomou um susto. Tu fala. Não, ela sabia. Vê? A serpente é o elo perdido entre o homem e o macaco, porque nós sabemos que Deus foi fazendo os animais e foi evoluindo, Deus colocando em sua mente cada um uma capacidade maior. É a prova que nós temos aí, né? Os animais, exemplo, o pombinho, né? Ele engancha um cabelo, uma linha, o seu pezinho é amputado e ele não consegue tirar. Ele não tem essa ciência. Já a galinha, tu amarra ela desata o nó e corre. Você vê? E assim o corvo, ele vai e usa o gravetozinho para tirar certo tipo de grão dentro de um cano. E aí vai aumentando até chegar na serpente, depois do macaco, que é quase igual ao homem. Macaco anda de bicicleta, ele anda, ele cavalga, ele faz macacada, ele usa as mãos, usa ferramenta, mas não fala. Vê? Ele não tem alma. Vê? Já a serpente era um ser, vê? Antes do homem, era o mais astuto, era o mais dos animais, foi a serpente. Vê? E você bem rápido, né? Ela deixou sua semente. E as pessoas não sabem, não têm nem ideia de quem era a semente da serpente. Mas aqui nós vamos falar, porque, né, a tradição, né, o catolicismo forte afirma, né, que Eva comeu uma maçã, que Eva comeu uma fruta. E eu quero aqui trazer, né, que não foi uma maçã, nem foi uma fruta, para quebrar essa ideia, né, do fruto. Vamos só ler aqui o versículo 13 do capítulo 3, né, 3, versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse o quê? A serpente me enganou e eu comi. Vê? Esse comer foi levado a comer alimento, comer fruta. Então colocaram, né? A Igreja Católica colocou uma maçã. Mas só que nós sabemos o que simboliza a maçã. Ela quis estampar ali, né? Agora, se você ler aí, eu quero que você leia também Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Para você entender o que é esse comer. Vê? Provérbios, capítulo 30, versículo 20. Quem é a semente da serpente? Vamos lá. 30, 20. Todos têm?
Tal é o caminho da mulher. Tal é o caminho da mulher. Ela come, olha, e limpa a sua boca e diz o quê? Oxi, e come. Então, esse comer, a serpente me deu e eu comi. A mulher me deu e eu comi. A serpente me deu e eu comi. Vê? Isso aqui não está se retratando, irmão, a comida, a fruta, mas o fruto, o ato. Vê? Porque a pergunta aqui é: quem é a semente da serpente que ia perseguir a semente da mulher? Então, aqui é o ato. Então, diz: e o que é que a mulher adulta faz? Ela vai no restaurante e come comida? Não, nós sabemos muito bem o que é que a mulher adulta faz. E o que é que você quer dizer com isso? Quer dizer que a serpente ela não era uma cobra, ela era um ser ereto. Vê? Ela é um ser ereto. E quero mostrar para você aqui que a semente da serpente é Caim. Que Caim não era filho de Adão. Caim não era filho de Adão. Abel era filho de Adão e Caim era filho da serpente. É duro, é assustador, mas é bíblico. Por isso disse: a tua semente, serpente, vai perseguir a semente da mulher. E quem foi o que foi que fez? Caim se levantou e matou Abel. Caim era totalmente diferente de Abel. Como é que você diz uma besteira dessa, uma aberração dessa? Não, vou te mostrar na escritura que Caim não era filho de Adão, e sim da serpente. Que não era uma cobra, era um ser. E se Deus disse aqui que a semente dele ia perseguir a semente da mulher, então onde foi que a semente dele ficou? Na barriga de Eva. Quando o fruto que Eva disse que comeu foi o ato. Eu vou provar, o apóstolo Paulo fala, vê, que em 2 Coríntios, anote aí, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 2. Você vai entender agora. Segunda Coríntios, capítulo 11. Versículo 2. Todos têm? Porque estou zeloso de vós com zelo de... Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma... Repare isso aqui, ó. Como uma virgem. Ou seja, a igreja virgem vai ser entregue a um esposo. Para quê? Vê? A esposa virgem vai ser entregue ao esposo. Está entendendo até aí? Pura a um marido, a saber... Agora, por que Paulo fala isso aqui, ó? Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido o vosso sentido e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Ora, irmão, Paulo diz que quer apresentar uma virgem. A quem? Ao marido. Mas temia que assim como a serpente desvirginou Eva, quando ela foi entregue a seu esposo, Eva não era mais virgem. Por isso que ele diz, tá vendo? Eu quero entregar a igreja virgem a um esposo. Mas temo o quê? O que aconteceu lá no Jardim do Éden. Antes do esposo, que era Adão. Por isso a Bíblia diz em 1 Timóteo 2, do 12 em diante, Adão não foi enganado. Por que ele não foi enganado? Ele era esposo dela. Ela tinha que se entregar para ele virgem. Mas quando ela chegou até seu esposo, ela não era mais virgem. E Paulo disse, eu tenho medo de quando Jesus vier, essa igreja não seja virgem. Não seja pura. E ele queria entregar a quê? A Cristo, uma igreja virgem. Estão entendendo até aí? Uma igreja pura. Mas a serpente fez o quê? Desvirginou Eva. E quando Adão foi conhecer ela já estava desvirginada e com a semente da serpente dentro do seu útero. Vê? E Adão comeu também do fruto, e nós sabemos o que é. E de dois pais diferentes, nasceram o quê? Gêmeos de dois pais diferentes. E nós temos aqui agora a ciência provando. Teve um caso aí no Ratinho. Você bote aí, né, no YouTube aí, pais diferentes de gêmeos. E deu até no programa do Ratinho, por quê? Porque um homem teve, né,
o homem era casado, sua esposa teve 2 filhos. Ele era um negão. E nasceu um menino moreno. E também um meninozinho branco. E ele olhava para o meninozinho branco e dizia, não, amor, puxou nossos avós. Puxou, não sei, mas meus avós tudo é negão. Não, mas puxou os meus. E ela era morena. E aí foi feliz. Não, Lermão, não. Eu vou no Ratinho. E foi, né, no Ratinho. E aí ele fez o DNA. O filho moreno era dele e o filho branco não era dele. Gêmeos nasceu na mesma hora. E aí ele disse agora. Aí ela confessou que tinha um amante. Não é possível que se foi uma vez que eu fiquei com ele e chamou o amante lá e ele fez o DNA e ele era o pai do outro menino. 2 filhos de pai diferente, na mesma, gêmeos de pai diferente, para comprovar que no princípio foi assim que aconteceu. Vê? Olha só. Então, o que é que diz aqui mais? O que é que eu posso adiantar? A prova que Caim não era filho de Adão. Se você abrir a Bíblia, né? Primeiro, anote aí. Só anote, não abra, que não vai dar tempo. Gênesis capítulo 5 tem a primeira genealogia de Adão. Gênesis capítulo 5. Primeira Crônica, capítulo 1, versículo 1, tem a segunda genealogia de Adão. Tá lá. Gênesis 5, Primeira Crônica 1, e Lucas 3, 38, tem a terceira genealogia de Adão. O que é isso, irmão? É fulano, gerou Beltrano, gerou Beltrano. E por incrível que pareça, na primeira genealogia, na segunda e na terceira, não tem Caim. E todo pai dizia, Noé gerou quem? Sem Cã e Javé. Cã foi um mau filho, o neto dele foi pior do que ele. Mas está lá na genealogia porque é filho. Mas Adão gerou 7. E foi, e não tem Caim. E na segunda genealogia de Crônica, capítulo 1, versículo 1, não tem Caim. E na terceira, em Lucas 3, 38, não tem Caim. Por que que não tem Caim na genealogia de Adão? Vê como é intrigante isso? E por que que Paulo, né, em Judas capítulo 1, versículo 14, vamos ler. Judas capítulo 1, versículo 14. É ruim que tá sem tempo, eu fico doidinho aqui, porque eu quero terminar na hora. Vamos ver se dá para a gente encerrar esse assunto hoje. Mais informação, né? A gente tiver pergunta, a gente tira outro dia para... Vamos lá. Vamos lá. Acharam? Judas 14. E destes profetizou também quem? Enoque. O 7º depois de... Olha só. Enoque era o 7º depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Irmão, Enoque é o 7º depois de Adão. Se tu botar Caim, dá 8. Abra aí Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Vamos contar isso mesmo? Vamos ver se está certo isso aqui. Crônicas, capítulo 1, versículo 1. Primeira Crônicas. Não é para mostrar na palavra? Estamos abrindo a Bíblia aqui, ó, mostrando tudo na Escritura. Porque se Caim fosse filho de Adão, ele estava aqui, irmão, na genealogia. Mas ele não está. Crônicas, primeira Crônica, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Eu digo o nome, você fala 1. Eu digo outro, você fala 2. Adão, 7. Enos, Cainã, Malael, Jared, Enoque. Cadê Caim? Tô entendendo agora aí? Não tá, irmão, não tá. Vê? E agora você vai entender quando, vê, Eva, quando Adão volta outra vez a coabitar com Eva, volta lá para Gênesis. Volta lá para Gênesis. Já eu digo aqui o capítulo.
Vamos lá. Capítulo 4, versículo 25. Obrigado, irmão. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Olha como é interessante isso aqui, ó. Falta 10 minutos, estou encerrando. Todos têm? E tornou quem? A conhecer a sua. E ela teve e chamou o seu nome de? Porque disse ela, Deus me deu o quê? Opa! Outro quê? Outra semente. E Caim, irmão, não era a semente dela, não? Estou entendendo agora? Deus me deu outra em lugar de quem? Então Abel era a semente da mulher. E Caim quem era? Era a semente da serpente que perseguiria a semente da mulher. E ele levantou, perseguiu e matou seu irmão. E ela está aqui, ó. Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Porquanto quem matou? Caim o matou, ó, Caim. Vê? Outra semente quer dizer o quê? Que a semente era Abel. A semente da mulher era Abel. Está entendendo aí? Como é simples, ó. Vê? A semente da mulher era Abel. E em 3, né? No versículo 3 aqui, diz o quê? E porém, 3,15, e porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente da serpente, que era Caim, matou Abel. Vê? E ela teve outro filho, disse, Deus me deu outro filho, Deus me deu outra semente, ó. Provando que a semente da mulher era Abel. E Caim, a semente da serpente. Vê como está aqui? Então, a semente da serpente passou, está aí. E agora você começa a entender um pouco mais das coisas da Bíblia quando você, né, vê dessa forma. Então, deixa eu ver o que eu posso acrescentar aqui mais. Ele vai falar aqui do joio e do trigo, né? Vê? Que é muito parecido. Então, para você entender, vê? A semente da mulher era Abel e Caim, a semente da serpente, o matou. E depois ela teve sede e disse, né? Essa é outra semente, né? Outra, então, aí já dá para você entender, ó. Você que tem a mente aberta, você vai entender quem é a semente a semente da serpente. Então, Caim não era filho de Adão. Caim era filho da serpente, que não era uma cobra, era um ser ereto, que falava, que andava, vê, que foi, né, transformado, mas a sua semente, vê, estava ali no ventre de Eva e saiu e se multiplicou na terra, você vê, e olha a descendência de Caim. Foi o que criaram harpas, flechas, facas, bomba atômica, arma, pólvora. Você vê, estão aí, ó. Vê? Com a sabedoria, né? Com a sabedoria do pai espiritual de Caim, que é Satanás. Vê? E vê que ele era muito diferente, né? É tanto que, como é que de Adão e Eva saía uma besta daquela? Era uma besta tão terrível, Caim, que Deus perguntou, cadê teu? Nem o diabo fala assim com Deus, você tem ideia? Nem o diabo fala assim. Deus pergunta e o diabo responde. E eu sou por acaso guarda-costa dele? Eu sou babá dele, não. Ele é adulto. Vê? Deus sabendo que ele já tinha matado seu irmão. Você vê? E Deus disse o quê? Rapaz, se tu proceder bem, tu serás aceito. Ou seja, tu não teve culpa, não. Vê? Como é que um filho tem culpa se o pai é traficante, se o pai é malandro, se o pai é ruim? A criança tem culpa de quê? Caim não tinha culpa, não. Quem errou não foi ele, não. Quem errou foi Eva. Você vê? Mas ele tinha inclinação para o mal. Vê? Porque Satanás era o pai espiritual de Caim. Vê? Por isso, vê? Que ele foi assassino. Ele era, em outras palavras, a serpente que Paulo fala era Caim.
Ele fala assim, ó, vocês têm por pai o diabo. Vê? Aqui nessa escritura aqui, ó. Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai, né? Que é assassino, né? Desde o princípio. E deixa eu ver se eu acho aqui essa escritura. Que é muita escritura, muita coisa, mas eu vou para encerrar com ela aqui. João, capítulo 8, versículo 44. Eu vou encerrar com ela. João 8, 44. Maiores informações, nós estamos à disposição. Evangelho de João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, vê? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi que matou, irmão, desde o princípio? Caim. Olha só. Vê? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Vê? Por isso que quando Deus perguntou, ei, Caim, cadê o teu irmão? Eu não sei não, sou o cara na costa dele, é mentiroso, ó. Vê? É mentiroso. Ele estava ungido com o espírito maligno. Vê? Então, foi bem claro? Vê? Deu para entender um pouco, né? Como as pessoas elas se enganam e não conhecem a Bíblia, por isso diz, conhecerei a verdade vos libertará. Vê? Se você não conseguir entender, não tem problema, você não vai para o céu nem para o inferno por causa disso. Vê? Isso é apenas para você abrir seu entendimento e ver que há muitas coisas hoje que é verdade que você não conhece, está aí na palavra e você é cego. Você vive, né, no lado da prosperidade, só quer saber de enricar e ganhar dinheiro. Outros vivem no neopentecostalismo, né? Num pentecostalismo fajuto, mentiroso, enganando e sendo enganado, mentindo. Vê? E quando a palavra está aí, ó, negando a palavra, então se batiza de qualquer forma, não tem mais respeito pela palavra, crê em um montão de heresias, né, que são dessas mitologia grega, mitologia romana, vê? Como a Trindade e outras aberrações que tem aí. E bota a mulher pregadora, toma ceia de qualquer jeito, crê em qualquer doutrina de qualquer jeito, não se tem mais temor de Deus e querer servir a verdade, ó. E mas Deus restaurou a sua palavra nesse tempo. E amanhã, se Deus permitir, vamos falar dessa restauração. Quem Deus enviou? Vê? Quem é? Vê? O profeta do século 20. Por que estamos pregando isso hoje? Por que veio até nós essa mensagem? Vê? De onde foi que saiu esse homem das páginas da Bíblia? Por que Deus usou esse ministério 5 vezes, Elias? Então, isso são coisas que as pessoas estão deixando passar por cima. Daqui um pouquinho o rapto sucede e as pessoas nem se dão conta que o rapto sucedeu.